Cumprimento, amada igreja, uma gloriosa paz do Senhor. Amém. Me alegro muito de poder estar aqui com os irmãos nesse momento e cultuar com os irmãos. Nesse momento de tanta alegria, né? De você já sentir a presença de Deus, a presença do Espírito Santo aqui na casa do Senhor. Isso nos alegra muito. Gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Lucas, capítulo 3. Eu quero, nesse momento, cumprimentar aqui o supervisor, o Hélio. Nos cumprimento. O senhor concordar comigo aqui. Muito feliz de poder estar com vocês aqui falando. Com a sua esposa, né, a irmã Célia, e também o líder, né, aqui no meio, que nos fez o convite, junto com a sua esposa, né, a Lindal, esse cumprimento. E a todos aqui, os dirigentes, sempre cumprimentado, ver aqui o nosso irmão Manuel, uma alegria tão grande de revê-lo. Nós temos 15 anos que eu vejo, encontrar aqui, muito bom por aqui. Prazer te ver. Prazer a todos os irmãos, meus cumprimentos. Trago aqui o cumprimento do nosso pastor Nelson Lindenberg. Ele sempre fala, aonde vocês for, leva meus cumprimentos para a igreja. É um homem de Deus, um homem que está fazendo uma grande obra em todo o estado de Rondônia, em Porto Velho. Um homem que Deus levantou 50 anos já de pastor, ele e a esposa dele na comandante. Vamos estar sempre orando por eles. É um homem que realmente Deus tem usado muito na obra dele, né? E encontrar aqui também o irmão Ezequias, esse cantor, pregador. Ele é tudo errado, né? Eu estou aprendendo com ele. Nós estamos lá no novo convertido, nosso professor, com a sua esposa, nossos cumprimentos também, né? E também a minha esposa, né? Rosana, que cantou aqui, a minha filha, Kézia, o irmão Gabriel, a todos vocês, toda a igreja, sempre cumprimentada. É um prazer muito grande estar com vocês aqui nesse momento, dessa grande festa, né? É aqui que a igreja cresce, no novo convertido, vida nova. Eu achei muito interessante quando ele falou comigo aqui, que vocês sempre estão fazendo esse encontro, né, de novo convertido. É por aí que nós vamos, cada dia, crescer mais e levar mais a palavra do Senhor. Então, vamos lá com a palavra do Senhor. É Lucas, né? Capítulo 3. Aqui o título traz a pregação de João Batista. Vamos ler aqui o verso 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda carne verá a salvação de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos aqui diante de um texto, meus irmãos. Esse é um dos textos mais importantes da Bíblia. Esse texto é uma espécie de divisor de água na história da revelação de Deus. João Batista começa pregando o evangelho do arrependimento. Lucas, que era médico
inspirado pelo Espírito Santo, como nenhum outro evangelista. Ele descreve a infância de João Batista e a infância de Jesus. E ele faz isso nos capítulos 1 e 2 de Lucas. E ele termina o capítulo 2 com Jesus com 12 anos de idade. Quando abrimos o capítulo 3, João Batista já está começando o seu ministério. E em seguida Jesus vai ser batizado com 30 anos de idade, para dar início ao seu ministério também. A Bíblia se dizia totalmente sobre esse tempo entre 12 anos e 13 anos de Jesus. Então Lucas faz questão de, ao apresentar João Batista, deixar claro para nós como vivia o mundo, como estava o mundo, como estava o Império Romano e como estava a província de Israel, onde João Batista e Jesus exerceu o seu ministério. Quando o Antigo Testamento encerrou lá com Malaquias, por volta do ano 400 anos antes de Cristo. Quem dominava o mundo naquela época era o Império Medo-Persita. Mas depois a Bíblia se inicia há 400 anos de silêncio profético. Deus só observa, mas está calado. Foi nesse tempo de decadência do grande Império Romano que Deus levantou João Batista. O que o Dr. Lucas quer nos mostrar é que quando Deus levanta João Batista, o mundo político do Império e da província e o mundo religioso está em colapso. E aqui tem uma palavra de esperança para você e para mim. Por pior que seja o cenário do Brasil, por mais cinzento que esteja o cenário do mundo, Deus pode virar a mesa, Deus pode intervir, Deus pode gerar um fato novo, Deus pode restaurar o seu povo. Porque aonde chega a palavra de Deus, aonde Deus intervém, aonde Deus começa a falar, tudo é mudado. Aleluia. Tudo é transformado. Deus trouxe você hoje aqui para você ouvir essa palavra. Aleluia. Que você pode muito. O que Deus quer fazer na sua vida e na sua casa é grandes coisas. Quando eu fui em busca de uma palavra para trazer aqui, eu perguntava para o Senhor: qual é a palavra que eu falo para a tua igreja? Aleluia. Qual é a palavra que eu falo para os irmãos? Ele fala: arrependei-vos. 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 É através do arrependimento que você chega até Deus. Deus envia a sua palavra a João no deserto. O homem é estranho. Ele se veste de forma estranha. Ele se alimenta de maneira estranha. Ele está num lugar estranho. Sabe o que significa isso? Nem sempre Deus age pelas vias oficiais. Às vezes Deus trabalha no improvável. Aleluia. Deus não consulta homens para te usar. Ele usa e exalta quem Ele quer e da forma
Deus vai lá no deserto escolher um homem. Aleluia. Porque muitas vezes Deus quer usar de forma diferente. Ele quer trabalhar de forma diferente. Jesus, reconhecendo a fé, a obediência e a dedicação de João Batista, nos diz: porque nascido de mulher, não há outro igual a João Batista. Jesus fala: pode ter igual, mas maior que João Batista não tem. Ele é obediente, ele faz a vontade do Pai, ele ouve a palavra do Pai. Ele está falando, ele quer que você ouve a palavra dele. Ele quer que você seja obediente à palavra dele. É isso que Deus está falando com você aqui hoje. Veio a palavra de Deus a João no deserto. No verso 3: e percorria toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. João Batista está nos ensinando algo importante. Não há a mínima possibilidade de alguém ser perdoado, a não ser que passe pelo arrependimento. Não há perdão sem arrependimento. Mas vocês podem perguntar: mas depois de 400 anos de silêncio profético, o primeiro homem que chega começa a pregar a palavra do arrependimento para remissão de pecado. De onde ele tirou isso aí? Porque a palavra é o Senhor. Eita glória! A palavra, quem manda a palavra é o Pai. Glória a Deus! É Ele. Aleluia. E o verso 4 encontramos a resposta. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Há 400 anos atrás, Deus usa Isaías, o grande profeta da Bíblia, para anunciar que vinha um homem. E vinha um homem que Deus ia usar lá no deserto. E aquele homem ia anunciar a palavra de Deus. Então, muitas vezes você está aqui, você começou e iniciou o seu caminho, a sua caminhada diante de Deus. Você fala: mas Senhor, está demorando. Aqui mostra que Deus não está demorando com você. Porque o profeta anunciou que essa palavra veio no deserto há 400 anos. Não mostra que o que Deus tem para você, a promessa que Deus tem para você, não vai falhar. Porque a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não falha. Glória a Deus! E ele começa o ministério dele depois de 400 anos de silêncio profético, ancorado na palavra de Deus. O pregador não cria mensagem. O pregador não é dono da mensagem. O pregador não é a origem da mensagem. O pregador é servo da mensagem. Aleluia! O pregador é apenas instrumento da mensagem. Ele é apenas o canal de Deus. Mas a fonte da sua pregação, aleluia, a fonte da sua pregação está na palavra do Senhor. Aqui é a fonte da pregação. Aqui é a fonte que Deus mandou para cada um de vocês. Aqui é a fonte. Aleluia. Aleluia!
é cortada e lançada. Você presta atenção que nesse versículo 9, Lucas fala que o machado está posto. O machado já está ali. Veja que o machado não será posto. O machado já está posto. E veja que o machado não está posto no galho. O machado está posto na raiz. E quando o machado corta a raiz, o que acontece com a árvore? Ela morre. Sabe o que João Batista está nos ensinando? É arrepender é viver. Ou não se arrepender é morrer. E ele deixa isso aí a critério de cada um. Cada um vai escolher. Eu quero arrepender e ter a nova vida. Eu não quero arrepender e acaba aqui. Então ele está falando com você. A maneira de nós encontrar a nova vida é o arrependimento. A maneira de nós encontrar a nova vida. Não há outra possibilidade, irmão. Ou arrepende e vive, ou não se arrepende e morre. Não tem outra maneira. Porque Deus só deixou o sim, sim e não, não. É o caminho estreito e o caminho largo. Ele só deixou essas duas opções para nós. E ele deixou a critério de cada um. Versículo 15. Estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria Cristo. Porque quando você vê qualquer um pregador que começa a ministrar a palavra, que Deus começa a usar ele para salvar, mas que Deus começa a usar ele para libertar, que Deus começa a usar ele para curar, Deus começa a usar ele para cada um receber o Espírito Santo. Aí já começa a conversa. Mas só que nós precisamos saber que quem está mandando é ele. Quem está fazendo é ele. Nós só somos servos na mão dele. Note o sucesso desse homem. Ele está no deserto e a multidão está vindo para o filho. Não tem gente lá no templo, não tem gente escutando o fariseu, não tem gente escutando os saduceus, não tem gente escutando os escribas, não tem gente escutando os doutores da época. Esse povo está aí. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Deus seja louvado para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Vamos salvar o teu nome! Glória! Glória a Deus! Jesus é o teu nome. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória a Deus! Toda honra, toda glória, toda todo louvor, toda honra, toda glória. Aleluia! Lá onde estavam os grandes homens, aonde poderia acontecer a palavra, mas não aconteceu. E aqui você vê, esse povo está indo para o deserto para escutar João Batista. E esse deserto, eu fui estudar um pouquinho, onde esse deserto estava, era tipo um pedregulho. Você para andar era difícil.
Quando eu tive um encontro com o Pai, vou fazer agora, pastores, 7 anos de oração. Estou com 6 anos e pouco, comecei a orar em março. Em novembro agora eu faço 7 anos de oração, sem parar de orar na madrugada. O que eu descobri nesse tempo de oração, não tem nada mais poderoso que a oração. Quando eu tive um encontro com o Pai, que eu começo a orar, recebi 2 vozes do Pai que eu nunca vou esquecer. Primeiro, quando eu começo a orar no meu joelho, ele fala, o Espírito Santo, ora para salvar a sua família. Deus está preocupado com cada família que está aqui. E a outra palavra que me chamou muita atenção, quando eu orava na madrugada, ele falou assim: hoje, a sua casa, a porta dela está marcada com a minha presença. O dia que Deus entrar na sua casa, o dia que Deus estiver na sua casa, aquele que já tem a presença de Deus, ele sabe como é que é cuidar da sua casa, como é que é transformada a sua casa, como é que é transformado você, como é que é transformada a sua esposa, como é que é transformado os seus filhos. Aleluia, Jesus. Deus está falando com você hoje. Eu quero ir para a sua casa com você hoje. No versículo 16, respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará. Aleluia. Esse que vem batizará com o Espírito Santo. Aleluia. Esse vai vir para batizar com o Espírito Santo e vai batizar com fogo. Esse batiza com fogo. O crente assembleano ainda é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Glória. O nosso Deus é todo poderoso. Glória. Aleluia. O Cristo que João Batista prega é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. É aquele que transforma o coração, tira o coração de pedra, dá um coração de carne. É aquele que pega o homem arruinado no pecado e o levanta, e o salva, e o perdoa, e o restaura, e faz dele uma nova criatura. Deus trouxe você aqui que quer fazer uma nova criatura de você. Ele quer transformar você. E aí João batizando ali no Rio Jordão. Quem vem lá? Você imagina essa cena, João ali batizando, e ele sabia o que o Espírito Santo mostrava para ele. E ele vendo Jesus vindo aquela caminhada ali, de encontro com ele. Eu não sei se João ficou tão alegre ou se ele ficou muito apreensivo. Como é que eu vou fazer com Jesus? Como é que é isso? É tanto que versículo 21 e 22. Quando Jesus chega diante de João, fala: João, eu preciso ser batizado. João fala: eu que careço de ser batizado por ti. Você vê que fala
E aqui nós vimos que aconteceu que 21, como todo o povo se batizava, saindo batizado também Jesus, orando ele, o céu abriu. Quando Jesus é batizado, quando ele vai saindo da água, o céu abriu. E na mesma hora, o céu aberto, ele recebe o Espírito Santo em forma de uma pomba. Ele já é batizado nas águas, o céu abre e recebe o Espírito Santo. E aí recebe a confirmação do Pai. Este é o meu filho amado, em quem eu comprazo, em quem eu confio, em quem eu acredito. Esse é o meu escolhido. Glória. Aleluia. Quando chega em Mateus 4,17, Jesus passa por aquele processo de oração também no deserto. Ele é levado pelo Espírito Santo. Ali ele teve 3 investidas de Satanás, mas ele venceu e superou as 3. Então mostra que quando nós estamos em oração, o inimigo não tem poder sobre nós. Ele supera tudo ali e inicia seu ministério. Qual é o ministério que Jesus traz? Qual é a palavra que ele usa? Ele fala, Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele fala: tem um arrependimento, mas aquele que se arrepende tem o céu esperando. Mas o céu está aberto, o céu está esperando aquele que se arrepende. Aquele que se arrepende. E aí Jesus começa a multidão junto dele, e ele fazendo a caminhada, pregando em todos os lugares. Porque quando Mateus 4,23 fala, e ensinando na sinagoga, e pregando o evangelho do reino, e curando todas. Ele está falando aqui que alguns que iam ali que era curado, alguns, ele está falando, curava todos. Todos que vai na casa do Senhor, aonde Jesus está, ele recebe milagre. Eu fui com o pastor Raimundo Brito há pouco tempo agora na congregação aqui. Daquela irmã, quando eu pregava ali, aquela irmã falou, eu não terminei de pregar, ela falou assim, que o marido dela estava em casa, estava com sono, e ele ressentia uma alimentação muito grande, ela sono. O médico voltou para casa, não tem mais jeito, a medicina, remédio. Ela falou: olha, o marido dela, velho, de sua idade, eu coloquei o meu dele, desabou daquela mulher ali e orei por ela. E cravei pela vida do marido. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Tu és santo. Eu não sei o que você tem para falar para mim. Aleluia. Mas ele está aqui na casa. Oh, Eu não aleluia. sei qual é o problema seu. Aleluia. Eu gostaria que aquele que ainda não aceitou Jesus, eu só queria conhecer você. Se tem alguém que ainda não aceitou Jesus aqui, levanta a mão só para me ver. Só para saber quem é. Tem alguém? Aleluia! Tem alguém? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém? Só para me saber. Se tiver, eu gostaria que você levantasse a mão. Vem. Quebra as barreiras, Pai, os Mas eu gostaria que a igreja ficasse. Pai de Jesus. Aleluia, Jesus. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades mortais. E ele está aqui. Ele curava todos. Ele curava todos. Libertava todos. Pode pegar a Bíblia de Mateus, Marcos, Lucas, João. Por onde Jesus chegou, todos receberam milagre. E ele está aqui. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando de Jesus. Eu gostaria que você viesse aqui na frente.